Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de eletricidade. Essa aula de hoje é sobre corrente elétrica. Bom, e o que vem a ser corrente elétrica? Corrente elétrica é definida como um fluxo ordenado de cargas elétricas. Ou seja, é quando a gente tem uma certa quantidade de cargas elétricas. Só arrumar isso aqui. Então, é quando a gente tem uma certa quantidade de cargas elétricas e todas elas estão se movendo para o mesmo lugar ou na mesma direção. Então, como é que a gente consegue isso? Um fluxo ordenado de cargas elétricas, cargas se movendo para a mesma posição. Vamos pensar o seguinte, vamos dar uma relembrada na aula passada sobre potencial elétrico. Vamos dizer que eu tenho dois determinados pontos. Aqui eu vou ter um ponto. Aqui eu vou ter outro ponto. De modo que o potencial eletrostático desses pontos são diferentes. Cada um tem o seu valor de potencial eletrostático. Isso significa que eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, daqui até aqui, nós vamos ter uma diferença de potencial, que nada mais é do que a diferença dos valores do potencial de cada um dos pontos. Chama-se a diferença de potencial de U. Aqui eu tenho a minha diferença de potencial. Isso significa que eu tenho um ponto que tem um potencial maior do que o do outro. Vamos dizer que o maior potencial vai ser esse nosso ponto aqui da esquerda. E o menor potencial vai ser o nosso ponto da direita. Como é que a gente representa nos circuitos elétricos os pontos de maior e de menor potencial? Bom, o ponto de maior potencial, a gente representa ele com sinal de mais, por se tratar de um polo positivo. Então, ponto de maior potencial, nós vamos chamá-lo de polo positivo. E o ponto de menor potencial a gente chama de polo negativo. Não confundir com cargas elétricas. Eu não estou falando que aqui tem uma carga positiva e aqui tem uma carga negativa. Quando você vê um sinal de positivo aqui representando o potencial do ponto, quer dizer que esse aqui é o ponto de maior potencial e esse aqui é o ponto de menor potencial eletrostático. Tá? Cargas elétricas e potenciais elétricos são grandezas diferentes. Vamos nos lembrar da aula passada que, caso eu coloque uma carga elétrica positiva, eu solte uma carga elétrica positiva aqui, deixo ela livre para ela fazer o que ela quiser. O que essa carga vai querer? Ela vai querer buscar o lugar onde ela tem menos energia potencial.
E onde é que a carga positiva tem menos energia potencial? No ponto de menor potencial. Portanto, essa carga positiva, ela vai querer se mover para o ponto de menor potencial. Se eu solto aqui, ela espontaneamente vai se mover para o ponto de menor potencial. Portanto, se eu solto uma carga positiva numa região onde existe uma diferença de potencial, ela sempre vai se mover do maior potencial para o menor potencial. O contrário vai acontecer com a carga negativa. Se eu soltar uma carga negativa aqui no meio do caminho, ela vai buscar o ponto de maior potencial. Por que a carga negativa busca o ponto de maior potencial? Porque no ponto de maior potencial ela tem menos energia potencial. As cargas sempre vão buscar o ponto de menor energia potencial. Então, só para relembrar, a carga positiva move-se para o ponto de menor potencial, pois é onde ela terá menos energia potencial. Já a carga negativa move-se para o ponto de maior potencial, pois é onde ela terá menos energia potencial. Tá? Então, os corpos sempre buscam o lugar onde eles vão ter menos energia potencial. Né? Bom, então até aí nós entendemos como que as cargas vão se mover olhando em relação ao potencial e à energia potencial eletrostática. Agora, como é que eu faço para ter um fluxo ordenado de cargas elétricas? Ou seja, ter uma grande quantidade de cargas se movendo na mesma direção. Então, se a gente pensar um objeto que seja, um objeto aí do tamanho que a gente costuma conviver no nosso dia a dia. Esse objeto é formado por átomos. E a quantidade de átomos que um objeto contém, mesmo que você tenha lá 10, 20 gramas de um determinado material, a quantidade de átomos que ele contém é enorme, imensa, na ordem do número de Avogadro. Se vocês bem se lembram, ele vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então é um número muito, muito grande. E o número de cargas elétricas que você vai ter, já que as partículas que carregam cargas elétricas são as partículas subatômicas, os prótons e os elétrons. Então, se você tem uma quantidade muito grande de átomos, você vai ter ali uma grande quantidade de cargas elétricas também. Então, o que eu precisaria para obter uma corrente elétrica? Eu precisaria fazer com que as cargas elétricas de um objeto que fosse se movessem dentro desse objeto de um lado para outro, de uma forma ordenada. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, isso só pode ser feito em materiais condutores. São materiais que possuem elétrons livres. O que é isso? As cargas elétricas, embora o material tenha cargas positivas e negativas em igual quantidade no seu estado fundamental, essas cargas elas estão arranjadas em pares. E para você separar esses pares de positivo e negativo, você precisa fazer uma força para essas cargas poderem ficarem longe uma da outra. E existem materiais que a força de ligação entre essas cargas é muito maior do que em outros materiais. Esses materiais onde as forças de ligação são muito grandes, esses são o que a gente chama de materiais isolantes, que são materiais que você precisaria de muita energia para poder desmanchar esse par de cargas. Agora, os materiais condutores, eles já possuem elétrons que não estão tão fortemente ligados ao núcleo, e é mais fácil desses elétrons serem arrancados, e fazendo com que você tenha os elétrons se movendo,
e eventualmente na mesma direção formando uma corrente elétrica. Então eu só posso formar uma corrente elétrica em materiais condutores, que são aqueles que possuem os elétrons livres, os elétrons que não estão tão fortemente ligados ao núcleo atômico. Então, como que a gente vai conseguir isso? Vamos pensar num fio condutor, né? Um fio de cobre. Aqui, fio de cobre. E como é que a gente vai fazer para que as cargas elétricas se movam dentro do cobre? A gente vai estabelecer uma diferença de potencial nele, de modo que uma ponta fique com um potencial maior do que o outro. Ponta de potencial maior, a gente vai representar aqui com sinal de positivo, e a ponta de potencial menor nós vamos representar com sinal negativo. E aí o que vai acontecer lá dentro desse fio? Só lembrando uma coisa, quando a gente fala de materiais sólidos, vou colocar aqui uma observação. Em materiais sólidos, somente os elétrons se movem. Tá? Então só os elétrons conseguem se mover. Isso porque, como no sólido os átomos estão fortemente ligados uns aos outros, as moléculas estão fortemente ligadas uns aos outros, só os elétrons que estão nas camadas externas conseguem se desgrudar desses átomos. O que sobra lá, o íon positivo que sobra quando o átomo perde um elétron, ele não consegue se mover porque ele está preso em todos os outros íons positivos. É isso que vai fazer com que o sólido mantenha o seu formato definido. Então, vamos agora, para a gente poder entender o processo que vai acontecer, que está acontecendo nesse fio, ampliar esse fio, colocar uma lupa nesse fio. Vou pegar aqui o fio ampliado, aqui está o nosso fio de cobre, que também vai ter um polo positivo e um polo negativo. É o nosso mesmo fio que estava aqui do nosso lado esquerdo, só que agora ele está ampliado. Como é que as cargas estão aí dentro? Antes da gente colocar os poros, vamos tirar os poros aqui um pouquinho. Os poros afastados aqui um pouquinho. Então, as cargas elétricas aqui elas vão estar assim. Seus pares. Elas vão estar organizadas dessa maneira aqui. Em parezinhos. E só pra gente não confundir, né? Isso aqui não quer dizer que tem cada parzinho aqui é só uma carga positiva e uma carga negativa, né? Isso aí na verdade está representando os átomos que têm o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons, mas vocês já conhecem o modelo de Rutherford-Bohr, que diz que os prótons ficam no centro junto com os nêutrons e os elétrons ficam girando ao redor. Tá? É só uma representação para dizer que no material, quando ele está lá eletricamente neutro, as cargas estão juntas, formam um conjunto de positivo com negativo e cada átomo ali vai ser neutro, porque se somando as cargas vai dar zero. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai
colocar uma DDP nesse fio. Ou seja, vamos colocar uma diferença de potencial. Vamos deixar uma ponta do fio ligada num polo positivo e outra ponta do fio ligada no polo negativo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu deixo uma ponta do fio com polo positivo e outra com polo negativo? Eu posso, por exemplo, ligar cada ponta do fio num polo de uma pilha. Eu posso, por exemplo, enfiar cada ponta de um fio num buraco de uma tomada. Ou colocar cada um no polo de uma bateria, tá? Bateria, tomada, pilha são todas fontes de energia elétrica. Elas geram potencial, diferente potencial elétrico no material. Quando eu faço isso daqui, as cargas positivas elas vão passar a sofrer uma força puxando elas para o ponto de menor potencial. Eu não vou pôr seta em todas, senão a gente vai passar, né, o resto do tempo aqui só fazendo setinha, mas todas as cargas positivas passam a sofrer essa força puxando elas para o lugar de menor potencial. E as cargas negativas, ao contrário, vão ser puxadas para o ponto de maior potencial. Só arrumando aqui. E assim. Vou dar mais uma setinha, né? Por falta de. Tem setas à vontade aqui pra gente poder colocar nessas cargas. E aí o que vai acontecer? Apesar da carga positiva sofrer essa força, puxando ela para o ponto de menor potencial, ela não vai conseguir sair do lugar porque ela está presa nos outros átomos. Os elétrons, alguns elétrons, aqueles que estão mais afastados do núcleo, que tem uma força de ligação não tão grande assim com o núcleo, eles conseguem escapar. E aí nós vamos ter essa situação aqui. Vou ter elétrons se movendo para o ponto de maior potencial. E as cargas positivas? Bom, elas ainda estão aqui, né? Eu só não vou colocar porque não vai caber aqui junto com os elétrons. Vamos deixar as cargas positivas aqui.
Tá? Então aí os elétrons se separaram dos seus pares positivos. As cargas positivas vão ficar ali no seu lugar. E as cargas elétricas negativas vão estar se movendo para a nossa esquerda aqui. Tá? Então, nessa situação aqui eu tenho o quê? Eu tenho as cargas positivas paradas e tenho um fluxo de cargas negativas indo para o polo positivo, que é o lugar onde as cargas vão ter o menor potencial. Então, neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho vou ter um fluxo ordenado de cargas negativas aqui para a minha esquerda, aqui para o ponto de maior potencial. Então aqui eu tenho estabelecido uma corrente elétrica, que a gente costuma chamar de I. Um fluxo ordenado de cargas elétricas para a minha esquerda, nesse caso aqui, buscando o polo positivo, ponto de maior potencial, porque lá elas vão ter menos energia potencial. Bom, gente, então é assim que se forma uma corrente elétrica. Você pega um material condutor, você liga ele na tomada, numa pilha, enfim, você estabelece uma diferença de potencial entre dois pontos desse condutor. Quando você estabelece uma diferença de potencial, as cargas negativas vão buscar o ponto de menor potencial e as positivas vão querer, a carga negativa vai buscar o ponto de maior potencial e as cargas positivas vão querer ir para o ponto de menor potencial. Ambas fazem isso porque elas querem ir para o lugar onde tem menos energia potencial. Porém, as cargas positivas nos sólidos elas não vão conseguir se mover. Só as negativas que irão para o lado contrário. Tá? E assim você vai ter um fluxo de cargas negativas buscando o polo positivo, que é o lugar de maior potencial e onde as cargas vão ter menos energia potencial. E como que é nos líquidos, nos fluidos em si, nos líquidos e nos gases principalmente? Nos líquidos e nos gases, aí você vai ter as cargas positivas se movendo, porque elas não vão estar presas umas às outras aqui para formar uma estrutura sólida. Então você vai ter as cargas negativas indo para um lado e vai ter as cargas positivas indo para o outro. Lembrando que nesse caso, as cargas positivas aqui elas não são prótons, elas são íons. Ou seja, são átomos que têm mais prótons do que elétrons, porque esses átomos perderam alguns dos seus elétrons. Então as cargas negativas realmente são elétrons se movendo. Mas o que sobrou lá foram outros elétrons e prótons, só que mais prótons do que elétrons, tá bom? Então, gente, é assim que a corrente elétrica se forma. E agora nós vamos para nossas próximas aulas aí continuar discutindo esse tema que é bastante importante para a gente entender como é que a eletricidade funciona na nossa casa. Um abraço e até a próxima.